Pessoal, tudo bem aí? Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor João gravando mais uma videoaula para o nosso canal aí, Física é Tudo, beleza? O título da nossa aula de hoje, nós vamos falar de leis de Ohm, né? Esse nome meio esquisito aí é o sobrenome de um cara, tá? O sobrenome de um físico, matemático, alemão, beleza? E esse tema cai muito em vestibular e tem bastante relação com o nosso dia a dia, com equipamentos que a gente usa em casa, na indústria e tudo mais. Então vamos ver aí do que se trata esse assunto, ok? Bom, primeiro, quem foi o tal do Ohm, né? Ele foi um físico e matemático alemão, né? Ele viveu nessa época aí, 1789 até 1854. E as leis que ele formulou, elas são importantes para a gente calcular várias grandezas aí da física, né, na parte da eletricidade. O nome dele era George Simon Ohm, tá? E a gente pode calcular tensão, que é o volt, corrente elétrica, que é o ampere, resistência, que o símbolo, a unidade é o ohm. Esse símbolo, a letra ômega do alfabeto grego, representa a unidade de resistência, que a gente fala ohm, ok? Em homenagem a ele. Beleza? Então esse cara aí, que está na foto aí, que foi o George Simon Ohm, cara muito importante. Aliás, ele é um dos 4 mosqueteiros da eletricidade. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Onde a gente tem lá o ampere, o watt, o volt e o ohm, tá? Ele é um dos 4 mosqueteiros aí da eletricidade. Cara muito importante. Então, quais são as leis de Ohm, né? Então, vamos ver a primeira lei de Ohm, tá? O que fala a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm, ela fala assim, ó, a tensão entre os terminais de um resistor é proporcional à corrente que o atravessa. Aí, o que é um resistor? Um resistor, ele é um dispositivo que transforma energia elétrica em calor, tá? Por exemplo, a resistência do chuveiro é um resistor? É um resistor. Uma lâmpada incandescente é um resistor? É um resistor. A resistência do ferro de passar roupa é um resistor, tá? Só que nós temos componentes elétricos, eletrônicos, que são resistores. São pequenas pecinhas que são colocadas nos circuitos para limitar a passagem da corrente, para oferecer resistência à passagem da corrente. O que é resistência? Resistência é dificuldade. Então o resistor ele oferece dificuldade para a passagem da corrente. Então você tem que sempre associar o termo resistor, resistência com dificuldade, beleza? Essa primeira lei de Ohm, que fala que a tensão ela é proporcional à corrente, ela só vale quando o resistor tem resistência constante. Esse resistor ele é chamado de resistor ômico, tá? Em homenagem ao Ohm também. Então, essa lei só vale para resistor que tem resistência constante. Aí usa a primeira lei de Ohm. Quando o resistor não tem resistência constante, não vale a primeira lei de Ohm, usa a segunda lei de Ohm, que nós vamos falar depois. Então, qual é a fórmula da primeira lei de Ohm? Ah, vai ter fórmula na aula? Vai ter fórmula. Vai ter a fórmula da primeira lei e vai ter a fórmula da segunda lei. Não corre não, hein? Segura aí. Essa é a formulinha da primeira lei de Ohm, tá? U é igual a R vezes I, beleza? Quem é U? U é a tensão, é o volt. Por exemplo, a tomada da casa da gente, ela tem uma tensão de 110 volts, por exemplo. A bateria do carro, 12 volts, e assim por diante. Tá? Uma pilha, 1,5 volt, 9 volts, etc. Então, U é tensão. Tensão é representado pela letra U, e a unidade é o volt. R é resistência, que é o ohm, tá? E a letra I é I de intensidade de corrente, é o ampere, tá? É quanto de corrente passa pelo resistor. Então vamos imaginar que eu tenha o R ali valendo 2. Eu vou deixar o R constante, porque eu estou falando da primeira lei. Então o R vai ser constante, ele sempre vai ser 2. Então eu vou dar um valor para o I.
Vamos supor que o I é 5. Quanto vai ser o U? Só você fazer a conta. 2 vezes 5, 10. Pronto. Ah, tá. Vou manter o R constante. Só que agora eu vou dobrar o I. O I agora é 10. O que vai acontecer com o U? 2 vezes 10, 20. Olha, dobrou também, hein? Ah, eu vou dobrar de novo. Eu vou passar o I de 10 para 20. O que vai acontecer com o U, com a tensão? Vai dobrar, vai passar de 20 para 40. Por quê? Porque a primeira lei fala que quando o resistor tem resistência constante, a tensão é proporcional à corrente. Aumentou a tensão, aumenta a corrente. Diminuiu a tensão, diminui a corrente. Beleza? Desse modo, a gente pode concluir que se a gente dividir U por I, a tensão pela corrente, o R, esse número, vai ser sempre o mesmo. Tá? Olha lá, se você pegar o primeiro lá, ó, quando U é 10, o I é 5. 10 dividido por 5, 2. Quando U é 20, o I é 10. 20 dividido por 10, 2. 40 dividido por 20, 2. Ou seja, R é constante. Primeira lei de Ohms. É difícil gravar isso daí? Que a primeira lei de Ohms é para resistor de resistência constante. A formulinha U é igual a R vezes I, ou R é igual a U vezes I. Você pode isolar qualquer elemento aí para quando você precisar fazer o cálculo. É muito baba de calcular isso daí, é muito fácil, tá? Eu vou gravar uma aula depois com o resistor, fazendo a medida deles, tá? Para vocês. Beleza, então primeira lei de Ohms, já era. Vamos para a segunda lei de Ohm agora. Ela fala assim, ó, a resistência é diretamente proporcional à resistividade. O que é resistividade? Resistividade é uma característica do material. Então, cada material ele tem um valor de resistividade. Por exemplo, o ferro, o aço inox, o cobre, o ouro, a prata, o zinco, o bronze, enfim, tem tabela com o valor da resistividade do material. Esse número, ele mais ou menos ele diz quanto que aquele material oferece de resistência para a passagem da corrente. Então, quanto maior for a resistividade, maior é a dificuldade da corrente passar. Resistividade é o contrário de condutividade. Então, quando um material tem alta resistividade, ele tem baixa condutividade e vice-versa. Beleza? Então, vou ler de novo lá. A resistência é diretamente proporcional à resistividade e ao comprimento do fio. Então, é diretamente proporcional. Quando aumenta a resistividade, aumenta a resistência. E se aumentar o comprimento do fio? A corrente está passando por um fio. Se o fio é longo, obviamente que é mais difícil dela passar do que ela passar por um fio curto, concorda? É que nem uma estrada, né? Para chegar numa distância pequena, você chega rápido. Se você pegar uma distância longa, você demora mais para fazer o percurso. Então, a dificuldade aumenta. Então, ó, a resistência é diretamente proporcional à resistividade e ao comprimento do fio. E inversamente proporcional à sua área, a área do fio. Então, com a área do fio, já é o contrário. A resistência ela é o inverso. Quanto maior a área do fio, por exemplo, um fio mais grosso, a corrente passa mais fácil. Um fio fininho, a corrente passa com mais dificuldade. Né? É que nem uma mangueira de água. Por exemplo, você pega uma mangueira de jardim. Se você colocar muita pressão e a mangueira for pequena, ela estoura, fura. Né? Por quê? Porque não tem capacidade para passar aquela água por ali. O fio é a mesma coisa. É por isso que na casa da gente, o fio que entra lá, que vem no poste e entra no portão da casa da gente, é um fio mais grosso, porque naquele fio está passando toda a corrente da casa. À medida que dentro dos cômodos aquele vai derivando, né? Ah, vou levar fio para cozinha, fio para chuveiro, fio para tomada, fio para isso, para aquilo. Então, para cada tomada, dependendo do que você vai usar ali, é uma bitola de fio. O fio pode ser mais fino. O fio do chuveiro, por exemplo, normalmente é um fio mais grosso. O chuveiro, ele puxa muita corrente. Tá bom? Então, essa é a segunda lei de Ohm. Tem fórmula? Claro que tem fórmula. Não corre não aí, viu, moleque? Segura aí. Fórmula da segunda lei de Ohm. R, que é a resistência, igual. Isso aí é uma letra grega, por incrível que pareça. Eu desenhei ela aí com o mouse. Ela ficou assim meio tortinha, mas ficou até daorinha. Eu gostei. O nome dessa letra é Rho, tá? É Rho. Então,
a gente tem na frente ali L sobre A. L sobre A. O que é o ρ? Ρ é a resistividade do material. O que é o L? O L é o comprimento do fio. O que é o A? O A é a área do fio. Então observa que no numerador, na parte de cima da fração, está quem é diretamente proporcional ao R. Tanto o ρ quanto o comprimento do fio. Os dois estão na mesma linha do R. O A está cruzado. Já falei isso em outra aula. Está cruzado, então ele é inversamente proporcional. Quando o A aumenta, a resistência cai. Quando o A diminui, a área diminui, a resistência aumenta, a dificuldade aumenta. Beleza? Estão acompanhando? Estou falando bem pausado, tá? Ó, vejam uma mola. Se essa mola for muito longa, ela tiver um L grande, a dificuldade para passar por ela é mais difícil. Então a resistência, que é a dificuldade, aumenta. Aumentou o comprimento, aumenta o R. Se essa mola for de um material que tem uma resistividade alta também, o R, a resistência, também aumenta, a dificuldade aumenta. Agora, se essa mola for o diâmetro do fiozinho for maior, aí a resistência diminui, porque fica mais fácil passar por um diâmetro maior do que por um diâmetro apertadinho, porque a corrente ela vai se chocar com as partículas que compõem aquele material, tá? Com os átomos dele, ela vai se chocar na passagem. Se o fio é muito pequeno, muito estreito, vai passar apertado, o choque vai ser maior, vai esquentar e pode até romper o material. Que nem o filamento de uma lâmpada quando queima, de vez em quando. Beleza? Essa foi a segunda lei de Ohms. Aplicação da segunda lei de Ohms. Ó, imagina isso aí uma resistência de um chuveiro, por exemplo. Se a corrente entrar naquele terminal e sair nesse terminal, ela vai andar um pedacinho só. Então, o comprimento é curto, o L é pequeno, então ela vai passar mais fácil, tá? A resistência vai ser menor do que se ela tiver que atravessar aquela mola toda, tá? Então, se ela atravessa um trecho pequenininho, passa mais corrente. Se passa mais corrente, a potência aumenta, porque a corrente ela está ligada na potência, tá? A potência aumenta. Se isso aí fosse um chuveiro, nessa saída da seta vermelha ali, seria inverno ou verão? Iria esquentar mais, porque passa mais corrente, mais potência. Ali seria inverno, na posição do chuveiro, porque no inverno a gente quer a água mais quente, tá? E se a corrente sair pelo outro terminal, ali é verão. Quando a corrente atravessa a mola inteira, ela esquenta menos, o chuveiro esquenta menos, tá? Parece que quando você vai raciocinar, parece que seria o contrário, mas não é. Atravessa um comprimento maior, o L é maior, então a resistência também é maior, a dificuldade é maior. Tendo mais dificuldade para passar corrente, passa menos corrente. Passando menos corrente, a potência cai. E aí o chuveiro esquenta menos. Então é a posição verão. Você não quer aquela água pelando, vai ficar morninha só. Beleza? Ó, um outro exemplo aí de segunda lei de Ohms. Isso aí é um esquema de um potenciômetro. Aquela seta verde ali, imagina que aquela seta verde, ela pode girar naquele material resistivo lá, tá? Isso aí eu vou colocar um outro desenho. Aquele botãozinho ali, ó, que regula a velocidade do ventilador, tá? Aquele botãozinho, ele equivale àquela seta verde. Quando você gira o botão, você faz a corrente percorrer comprimentos diferentes naquele material resistivo. Então você varia quanto que a corrente vai ter que atravessar, tá? Talvez esse desenho explique melhor. Imagina que a corrente entra naquele terminalzinho da esquerda e vai poder percorrer o cursor e vai sair no terminal do meio. Entra ali, olha onde está o contato ali, ó. O contato está mais ou menos quase na metade. Olha lá. A corrente vai pegar aquele contato e vai sair pelo terminal do cursor ali do meio. Então nessa posição, você não está usando toda a resistência. Você está usando ali, talvez uns 40% dela. Se você virar o botão
e ele vai lá para o final, você aumenta a resistência. Aumentando a resistência, teoricamente, o ventilador vai rodar mais devagar. Quando a resistência for menor, passa mais corrente, o ventilador vai girar mais rápido. Beleza? Ficou claro? Então, já sempre falo, quem é aluno e está vendo esse vídeo, pausa, observa de novo, volta, pega a fala de novo, anota. Você está estudando, né? Estuda, moleque, né? Estuda, porque você tem que estudar. Agora, quem estiver vendo o vídeo, porque está inscrito no canal e às vezes quer dar uma força no canal aí, ou curte o assunto, não precisa ficar voltando. Vai assistir o vídeo, se curtir, dá um like e beleza, agradeço. Tá bom? Então, aplicação da segunda lei de Ohms. Então, olha lá, a corrente saiu por lá. Então, um exemplo de cálculo da primeira lei de Ohms. Agora vamos fazer uma continha. Não é para correr não, moleque. Segura aí, meu. Segura aí. Eu vou colocar um exercício que vai ser baba. Muito fácil. Aí o exercício vai bater o pé. Você vai correr para ele? Não corre. Segura aí. Olha lá. Um resistor ôhmico. Pô, o que é resistor ôhmico? Eu falei lá atrás. É resistor que tem resistência constante. Qual lei de Ohms vai usar? Primeira lei de Ohms. Resistor ôhmico. Então ele tem resistência 10 ohms, está marcado lá, ó. Então não vai mudar, é 10. Ele é atravessado por uma corrente de 0,5 ampere, meio ampere. Qual é a tensão entre seus terminais? Então, olha os dados que nós temos ali. A resistência 10 ohms, a corrente meio ampere e U, que é a tensão, interrogação. É isso que nós queremos. Fórmula. Primeira lei de Ohms, fórmula da primeira lei de Ohms. U é igual a R vezes I. Então, U vai ser, o R é 10 vezes 0,5, que é o I. 10 vezes 0,5, U é igual a 5 volts. Simples, né? Fácil. A gente poderia ter informado a tensão, a resistência e pedir a corrente. Ou poderia dar a tensão e a corrente, pedir a resistência. O que o exercício der, você vai usar matemática para fazer a mudadinha aí e tal, regrinha de 3, e conseguir fazer o cálculo, beleza? Então tá. Exemplo de cálculo agora da segunda lei de Ohms. Então, ó, determine a resistência elétrica de um fio condutor de 10 metros de comprimento com área transversal de 8 milímetros quadrados e resistividade 1,7 vezes 10 elevado a menos 8 ohm vezes metro. Isso é a unidade da resistividade. Esse valor é tabelado. Esse valor você pega na tabela, sempre tem esse valor. Tá? Na maioria tem esse valor. Então, vamos ver os dados aí, ó. Vamos separar os dados. O exercício ele começa ali, ó. Determine a resistência. Então eu já ponho ali, ó. R, interrogação. É o que eu quero saber. De um fio de 10 metros de comprimento. Olha lá, L igual a 10 metros. E área da secção transversal, ó, 8 milímetros quadrados. Veja bem, o fio, o comprimento dele está em metro. A área está em milímetro quadrado. Vai ficar incompatível ali na fórmula. Então todo mundo tem que estar em metro. Então para passar de milímetro quadrado para metro quadrado, basta você colocar na frente do 8 um 10 a menos 6. Multiplicar por 10 a menos 6. Tá? Isso você faz a transformação de milímetro quadrado para metro quadrado. O número que tiver. Por exemplo, eu tenho 2 milímetros quadrados. Quanto vale em metro quadrado? 2 vezes 10 a menos 6. Ah, e se for 20, professor? 20 vezes 10 a menos 6. E se for 1,7? 1,7 vezes 10 a menos 6. Ou seja, um número que tiver em milímetro quadrado, para passar para metro quadrado, multiplica ele por 10 a menos 6. Tá? Isso aí é notação científica. Tem coisinha que você tem que decorar. Né? Tem coisinha que você tem que decorar. Mas depois que você entende, vem na tua cabeça bem rapidamente, tá? Então tá ali, ó, o 10 a menos 6 que apareceu na frente do 8 é para fazer a transformação. E eu tenho o ρ, que é a resistividade, é 1,7 vezes 10 a menos 8 ômega metro.
Então agora está todo mundo em metro. Olha lá, comprimento é metro, área está em metro quadrado e o ρ ômega metro. Então já está todo mundo arrumado a unidade. Vamos embora. Fórmula. Fórmula da segunda lei de Ohms. Segunda lei de Ohms. O exercício, ó, deu resistividade, deu a resistividade, que é o ρ, é segunda lei. Pronto. Não tem outra. Apareceu o ρ, que é a resistividade, segunda lei de Ohms. Acabou. Tá bom? Vamos lá. Vamos substituir valor aí, ó. Quem é ρ? 1,7 vezes 10 a menos 8. Quem é o L? L é 10. Quem é o A? Você vai procurar lá, ó, 8 vezes 10 a menos 6. Beleza? Então tá montado a equaçãozinha aí com os valores agora. Agora vamos matar essa continha aí, hein? R igual. Olha lá, eu vou pegar o 1,7, vou multiplicar por 10 e vou dividir por 8. Tá? Vou pegar o 1,7, ele multiplica o 10 e divide pelo 8. As potências de 10 ali, o 10 a menos 8 e o 10 a menos 6, a gente não faz nada agora. A gente resolve aquela conta primeiro. Você fazendo aquela conta, vai dar 2,1. Agora eu vou matar aquelas duas potências lá, tá? Cancelo 10 a menos 8 com 10 a menos 6, vai ficar 10 a menos 2, tá? Isso é divisão de potência de mesma base, tá? Divisão de potência de mesma base. Você conserva a base e subtrai os expoentes. Foi o que eu fiz. Então, ó, matou. Resistência 2,1 vezes 10 a menos 2 ohms. E acabou. Então ficou entendido? Primeira lei de Ohms, tá? Resistor ôhmico, resistência constante, fórmula U igual a RI. Segunda lei de Ohms, resistor que pode ter resistência variável, vai aparecer a resistividade e joga na formulinha também. Beleza? Ficou claro? É isso aí, aula curta, mataram a pau. Quem entendeu aí, ó, já era. Espero que tenham gostado, tá? Se gostou, dá um like, compartilha com os amigos, tá? Se inscreve no canal aí, quem não é inscrito. Canal Física é Tudo, para dar uma força pra gente aí. E compartilha com os amigos, beleza? Mais uma videoaula aí pro pessoal do terceiro colegial, terceiro ensino médio de eletricidade, leis de Ohm. Um grande abraço para todo mundo, galera. Continue se cuidando. Valeu? Um grande abraço.